tudo bem? Hoje, continuando na minha guia de orientação sobre uma área, né, uma carreira, eu vou falar sobre a área de educação física. Muitas pessoas, nos últimos anos principalmente, fizeram ou fazem faculdade de educação física, né? É um campo amplo, né? Só que tem a diferença que quem estuda, faz a graduação de educação física, fazendo a licenciatura, são pessoas que podem dar aula, né, de educação física, geralmente nas escolas, na faculdade. Mas quem faz bacharelado também, de repente, pode também trabalhar dando aula de educação física, como muitos fazem em academias, né, que a gente vê muito, clubes, academias principalmente, é muito comum ver. Antes de falar rapidamente da grade curricular, né, de quem faz ou que se interessa por essa área de educação física, né, quem gosta muito do corpo, dos esportes, atividades físicas, tem muito a ver, né? Também tem que estudar muito, logicamente, a estrutura do corpo humano, né? De certa forma. Então, isso tudo faz parte para quem gosta dessa área. Geralmente as faculdades geralmente tem que ser presencial, né? Porque a distância fica meio complicado, tem muitas aulas, muitas matérias que você tem que estudar o corpo humano, né? De certa forma, então fica meio difícil a distância, então é mais presencial. Tem várias particulares, tem as públicas, não vou enumerar aqui que são várias, aí tem que pesquisar com calma na internet para a pessoa ver que se adequa melhor na sua cidade, aí perto de onde você mora, para você cursar e fazer. A única coisa que eu posso adiantar, que a pessoa tem que pensar antes de fazer, ou está fazendo, ou já fez, não, de repente, é que eu reparei, eu não sou dessa área, não estudo essa área, mas eu tenho conhecidos, colegas, a minha vida toda eu sempre procurei fazer atividades físicas, fiz academia, esporte, sempre gostei. E eu observei isso nas academias, principalmente, nas escolas, que, por exemplo, a pessoa que faz a faculdade, vamos dizer assim, pensando que vai dar aula na escola ou na academia, tudo bem. Só que não calcula o seguinte, que eu reparei na prática, ao vivo. A pessoa é contratada, eles dão preferência, vamos dizer assim, na prática, eles não vão falar, mas na prática eles vão dar preferência a pessoas até uma certa idade e que estejam, de preferência, com uma boa flexibilidade, um bom movimento corporal, logicamente, e de preferência no peso ideal, né? Aquele peso está magro, está magra, de certa forma, não está fora do peso. Isso eu quero dizer. Então, há essas restrições desagradáveis nessa área, para quem estuda ou pretende trabalhar nessa parte de educação física. Esses inconvenientes que na prática, ao vivo, que a gente repara, né? A gente não pensa na hora que vai escolher, vai estudar, está tudo dando certinho, mas tem que calcular isso também. Então, quanto à idade, todo mundo vai envelhecer. Então, é uma área assim, meio complicada, porque, por exemplo, você calcula que daqui a 20 anos, né, você pode, de repente, eles vão te contratar, mesmo você sendo bom nessa área, ou homem ou mulher, eu penso assim, né? Às vezes não, porque eles vão dar preferência a um mais novo, ou mais nova, porque tem mais agilidade, enfim, tem essas coisas também. Né? A gente não pode não falar, mas tem essas preferências. Então, há um limite de idade aí nessa área. Né? Mesmo que a pessoa esteja muito bem, mas aquele negócio, sempre o outro é mais novo, tá mais sarado, tem esses inconvenientes, né? E, claro, adoecer, aí a pessoa pode adoecer, não tem muita flexibilidade, às vezes não, né? E é uma área que depende muito disso. Então, há esses inconvenientes. Então, a pessoa, de repente, tem que calcular isso para saber que não pode não ter mercado de trabalho para seu sustento, se depender disso, daqui a alguns anos, né? Aquele negócio. Até um certo ponto, até uma certa idade, tudo bem. Você não tendo esses inconvenientes que eu falei, muito fora do peso, doença, tudo bem, vai indo bem até uma certa idade, aí depois esbarra na idade, isso que eu quero dizer. E tem áreas que não tem isso. Por exemplo, a área que eu estudo pedagogia não tem esse inconveniente de idade. Nem que você tenha 90 anos de idade e queira e precise trabalhar nisso, você pode trabalhar ou dando aula, ou em pé, ou sentada,
ou a presencial ou a distância, né? Enfim, fazer parte de um grupo, uma equipe pedagógica, de certa forma, sim. Mas a parte de educação física, não. Então, a pessoa que vai estar cursando, estudando essa faculdade, ou pretende cursar, tem que, não é não cursar, não estudar, não gostar, tudo bem, mas saber que tem esse inconveniente na prática, na vida real, vida comum, que a gente vê por aí, que eu já presenciei, tem isso. Então, de certa forma, a pessoa se organiza de, se não trocar por outra faculdade, faz essa, mas pensando o que vai fazer depois, de repente uma outra, um complemento, uma outra área, que você, se der problema nessa, você tem a outra. É uma dica, é uma ideia que eu posso dar para as pessoas, entendeu? Para contornar essa situação quando acontecer. Porque infelizmente é fato isso, né? Então, estou aqui para orientar, para ajudar, né? Nunca, essa é a ideia. Então, é melhor falar a verdade, mesmo que desagrade, do que agradar e falar uma mentira, ficar iludindo assim, que a pessoa depois, mais à frente, tem problema e depende daquilo, até para ser sustento, né? Bem desagradável durante a sua vida. Exemplo, aí se fizesse uma faculdade que se aproxime à educação física, fisioterapia, se aproxima, né? Tem a ver com corpo humano, aqueles negócios. Mas é uma área que também você pode trabalhar, essa não, você pode trabalhar a vida inteira, ter 90 anos de idade, precisar trabalhar, ganhar seu sustento fazendo trabalhando de fisioterapeuta, não vai ter problema nenhum. Sobre vários assuntos, né? Fisioterapia, reabilitação da pessoa, tem até fisioterapia estética, né? Hoje em dia, então é um campo muito amplo e não importa se você está jovem, mais velho, mais velha, se você está fora do peso, né? Se você vai fazer sentado, em pé, de repente, né? Você vai aplicar no teu cliente, na outra pessoa, mas você pode ficar em pé, sentado, vai dar no mesmo, entendeu? E não depende muito disso. Essa diferença, estou dando um exemplo para mostrar as diferenças, esse raciocínio é importante, ajuda de alguma forma, né? Unir, tem que procurar fazer o que gosta, mas também tentar unir o útil ao agradável, né? Se você evitar esses problemas, ou então contornar. Se você cair nesse problema, tem esse problema, de alguma forma tentar contornar, né? Aí depois dá para consertar legal, né? Não ter no caminho, mais à frente, ter esses contratempos. Então, exemplo, fisioterapia pode se aproximar à educação física, né? De repente, para quem gosta de uma área, de repente gosta também da outra. E tem a ver também com, né? O corpo humano, enfim, de alguma forma. Só que há diferenças nisso, como eu estou falando, porque educação física tem esse negócio de idade, de estética, que de repente numa fisioterapia nem tanto, né? Para você, sendo um bom profissional, uma boa profissional, vai ter sempre campo de trabalho, seja na clínica, seja nas casas, em qualquer lugar, enquanto viver, né? Em qualquer idade. Então, homem, mulher, enfim, é isso. Isso eu quis dizer. Só foi só uma dica, né? Uma observação para ajudar de alguma forma, para a pessoa raciocinar e prestar atenção também nisso, né? Procurar, como eu digo, unir o útil ao agradável, porque às vezes só útil, mas não, né? Só o agradável, quer dizer, mas não é útil e não vai dar para conciliar, complica, né? Complica demais a vida da pessoa, aí se torna um problema, né? Então, rapidamente eu vou falar aqui, a grade curricular de educação física engloba basicamente, como eu falei, estudo do corpo humano, anatomia, biologia celular, fundamentos de educação física, claro, língua portuguesa, né? Orientação sobre carreira e sucesso profissional, fisiologia humana, metodologia científica, anatomia do aparelho locomotor, lógico, né? Psicologia do desenvolvimento da aprendizagem também, teoria e prática da ginástica artística, tem muita prática, por isso que tem que ser uma faculdade presencial, geralmente tem muita aula prática, né? Recreação e lazer também, aprendizagem e controle motor, biomecânica, filosofia da educação, né? Sobre atletismo, natação, educação física, didática, corporeidade e motricidade, né? Tem a ver com o corpo humano, fisiologia do exercício, metodologia de ensino da educação física, porque
Você vai aprender um pouco de tudo. Se um dia der aula também sobre essa matéria, essa área, né? Também tem a ver. Políticas públicas da organização da educação, né, básica, estágios na área, logicamente, e educação inclusiva também faz parte, educação ambiental, de alguma forma, ensino do futebol, futsal, handball, né? Isso tudo tem a ver, voleibol, basquete. Então, em resumo, é isso, né? Tem a ver muito com o corpo humano, psicomotricidade, parte de flexibilidade, motora, então tem a ver. É isso, então espero que tenham gostado da ideia, né? Falando dessa área, para quem já estuda ou pretende estudar, mas pensando e calculando com essas possibilidades, esses contratempos que podem ocorrer nessa carreira, né? Todas as carreiras a gente tem que pensar, raciocinar assim, mas eu tô falando nessa, hoje foi de educação física, né? Então eu espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês. E é isso aí. Agora se informar, né? Pensar aí com calma e correr atrás. Até depois. Tchau.